Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezada e conforme prometido, hoje a gente está aparecendo um canal de fofoca e vamos falar sobre o rompimento mais comentado dessa semana, que é o do acordo de reciprocidade entre a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e a OAP, Ordem dos Advogados Portugueses. Fica por aqui que você vai entender tudo sobre isso e quais são as opções que a gente ainda tem para advogar lá fora. Fica aí. Então, você estava achando que você ia estudar, fazer sua faculdade, estudar mais ainda, tirar sua OAB e tentar a vida como advogado lá em Portugal sem precisar revalidar o diploma? Achou errado, otário? Pois é, no dia 5 de junho agora, a OAP, a Ordem dos Advogados Portugueses, rompeu unilateralmente o acordo de reciprocidade que havia entre Brasil e Portugal, que permitia que os advogados pudessem atuar nessa condição em terras lusitanas, assim como os portugueses podiam advogar aqui no Brasil também, sem precisar revalidar diploma, sem muita burocracia. O Conselho Federal da OAB foi pego de surpresa e chegou a falar na sua manifestação pública que a mentalidade colonial ficou para os livros de história. Não sei o que quer dizer com isso, talvez deixando transparecer uma questão xenofóbica, alguma coisa, alguma mágoa, enfim. Mas o que a OAP alega? O que a Ordem dos Advogados Portugueses alega para essa ruptura unilateral? Basicamente, a OAP diz que lá em Portugal ele tem adotado normas legislativas que são bem diferentes das que são aplicadas aqui no Brasil. Isso ocorre principalmente porque o direito português está cada vez mais ligado ao direito da União Europeia, ou UE, como a gente costuma chamar. Tanto é que, advogando em Portugal, você facilmente conseguia advogar nos outros países da União Europeia, além de outros que têm contato com a União Europeia. Então, a OAP, lá de Portugal, explica que isso tem feito com que os sistemas jurídicos de Portugal e do Brasil se afastassem cada vez mais e fossem evoluindo em direções completamente diferentes. Eles até mencionam que as diretrizes em vigor em alguns ramos do direito nos dois países já não são nem comparáveis, elas já não são nem próximas, né? Ou seja, elas estão cada dia mais distantes. A OAP, ela também destaca que tem uma diferença notável na prática jurídica entre Portugal e Brasil. Isso inclui alguns formalismos, as plataformas digitais dos dois países, que são diferentes, né? O processo é totalmente eletrônico, então, ou seja, a plataforma digital pode causar alguma confusão, o cara perder um prazo, alguma coisa assim. Muitos advogados brasileiros e portugueses desconhecem quando eles começam a trabalhar em outro país, seja o cara saindo daqui para lá ou vindo de lá para cá, ele às vezes esbarra na dificuldade dos sistemas online. Eles observam que isso pode levar à prática de atos jurídicos complexos por pessoas que não têm a formação acadêmica ou profissional necessária nos sistemas jurídicos português e brasileiro. Diz que o cara aprende totalmente um negócio e às vezes um recurso que precisa de determinado requisito e ele não tem, acha que tem, e ele nesse contexto diz que gera uma insegurança jurídica. A OAP também menciona que os advogados brasileiros enfrentam sérias dificuldades ao se adaptar no sistema jurídico português. Vamos lá. Isso pode colocar em riscos, de acordo com a OAP, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos portugueses e reciprocamente do Brasil. Ou seja, eles dizem que os sistemas estão cada vez mais distantes, tanto os sistemas jurídicos quanto o sistema operacional de fato para manejar o processo está cada dia mais distante. Isso gera insegurança jurídica e pode colocar em risco tanto os direitos dos portugueses quanto dos brasileiros. Mas isso faz sentido? Quem é do direito já sabe disso. O nosso país ele tem uma tradição romano-germânica, chamado civil law. É o direito posto, é o direito positivo, aquela lei que está lá, a lá Hans Kelsen. Não é feito o juízo de valor sobre a lei. A lei é simplesmente feita para ser cumprida e não discutida. O nosso direito ele também possui origem portuguesa, a gente já sabe disso, a gente vê isso em história. Lembrem-se vocês, lá das aulas de história, que os nossos primeiros diplomas legais, as nossas primeiras leis não eram brasileiras. As primeiras regras eram as ordenações portuguesas, ordenações filipinas, manuelinas e afoncinas.
que durante o Brasil colônia ditavam as regras por aqui, desde o direito civil até o nosso processo penal. Que inclusive essa parte de história é um assunto interessantíssimo para um outro vídeo. Então, Portugal, a gente sabe, faz parte da União Europeia, onde alguns países, de fato, possuem outra tradição jurídica totalmente distante da nossa. Do civil law, repleta de precedentes, a questão da figura do juiz ela é um pouco diferente, onde o direito é basicamente uma questão de fato, como diria Ronald Dworkin, lá no livro dele, Levando os Direitos a Sério, inclusive tem esse livro aqui, bem aqui, esse livro preto. É de fato o sistema de precedentes, o sistema do realismo jurídico, diferente do nosso. Eu reconheço até que isso pode ser algo bastante difícil de conciliar. O civil law e o common law é difícil. Mas nada que uma simples formação complementar, ao meu ver, não fosse suficiente para que o advogado brasileiro atuasse em solo português sem qualquer problema ou risco para o direito de ninguém, né? Sendo a recíproca verdadeira. O cara faz uma formação, faz uma especialização, faz como é nos Estados Unidos, nós vamos ver ao final do vídeo, faz um mestrado, um LLM e se adapta ali mais ou menos à lei. É preciso investigar a fundo os reais motivos dessa ruptura unilateral, se é político ou se não é, para que as relações dos dois países, que são historicamente ligados, não seja aí manchada por algo assim. E principalmente, torcer que as negociações entre as duas entidades possam ser retomadas para o engrandecimento dos ordenamentos jurídicos, para o engrandecimento da profissão de advogado, tanto aqui quanto lá, certo? Ok, e atualmente, se você veio para cá para esse vídeo, muito provavelmente você está pensando nisso. Quais as minhas opções, as mais tranquilas, para a gente advogar lá fora? Você se forma aqui no Brasil e pretende advogar fora dele. É possível? Sim. Não tem só Portugal para você, advogado padawan, atuar fora daqui. Com relação aos países do Mercosul, não sei se vocês sabem, mas tem desde 2004 o Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul, COADEM, ele aprovou um projeto que permite a atuação transfronteiriça. O que é isso? Atuar além das fronteiras do país. É isso mesmo. Isso significa que os advogados do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai podem exercer a advocacia em qualquer um desses países sem a necessidade de revalidar o diploma. Isso é ótimo, é mais perto da gente. Mas claro, obviamente existem algumas regras para isso. Primeiro, o profissional precisa estar inscrito no órgão de classe. Ele precisa ser advogado aqui no Brasil, inscrito em todos os requisitos do artigo 8º do Estatuto. O cara é advogado. Ou seja, tem que ser um advogado de fato aqui no Brasil. Além disso, ele tem que demonstrar aptidão profissional. Ou seja, mostrar que tem as habilidades necessárias para exercer a profissão. Isso é feito de acordo com cada país, tem um pequeno processo para isso, onde ele de fato demonstra ter a aptidão mínima para advogar no país. Outro ponto importante é que o advogado precisa se submeter ao código de ética do país em que ele pretende atuar aqui no Mercosul. Ou seja, isso significa que ele precisa conhecer e respeitar as normas profissionais do país. Assim como a ética da OAB é importante para a gente aqui, desde a primeira fase da OAB, tem a ética da OAB, que pode, da OAB da Argentina, né? Do órgão profissional da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. Tem mais. O advogado precisa ser representado por um advogado atuante no país do destino. Você tem que fazer uma parceria com algum advogado de lá. Ele não pode advogar diretamente nos tribunais estrangeiros. Ele pode atuar como um consultor, junto com um advogado nacional de lá do país. Na Inglaterra é uma outra opção. Por exemplo, um advogado brasileiro ele pode se registrar como advogado estrangeiro, o que eles chamam de Registered Foreign Lawyer. Me perdoe a pronúncia. É isso mesmo. Só que tem um detalhe. Para isso, o advogado precisa estar associado a um escritório de advocacia local ou abrir um escritório de consultoria jurídica. Detalhe, não é advocacia ainda. Ele pode abrir uma consultoria jurídica sem, inclusive, a necessidade de informar o órgão regulador do país. Isso na Inglaterra. Agora, se você quiser ser licenciado na Inglaterra como advogado, mesmo advogado de verdade, a coisa muda um pouco de figura. Você não vai ser só um simples consultor legal, você vai ser um advogado de fato.
De acordo com o esquema de transferência de advogados qualificados, ou Qualified Lawyers Transfer Scheme, desculpe a pronúncia de novo, o advogado brasileiro ele tem a possibilidade de prestar uma prova de proficiência e conhecimento do sistema jurídico local. Isso tem todo um procedimento que também passa por ter um visto, ele também passa por estar legal no país. Não é assim tão fácil. Mais fácil, obviamente, é o Mercosul. Os países do Mercosul estão mais fáceis de você advogar lá. Nos Estados Unidos, uma outra opção. Embora ele adote o Common Law, que é diferente, o sistema anglo-saxão, também tem a possibilidade de você advogar lá. Não é fácil, mas é possível. Lá, cada estado tem a sua própria ordem dos advogados, a famosa ABA, ou American Bar Association. Cada estado tem a sua OAB, e cada uma delas tem seus próprios requisitos, alguns mais rígidos, alguns mais flexíveis. A maioria é bastante rígida e só autoriza a licenciatura para aqueles que cursaram a faculdade de Direito nos Estados Unidos e obtiveram o título que eles chamam lá de Juris Doctor, ou seja, o cara tem que ter se formado lá na maioria dos estados. Só que temos alguns outros estados, se eu não estou errado, Nova York, Califórnia e Washington são 3 desses estados, costumam ser mais flexíveis. Lembrando das informações que eu peguei no site da OAB São Paulo. Eles permitem que o advogado estrangeiro ele possa prestar a prova da ordem local nesses 3 estados, desde que tenha obtido naquele estado o título de Master of Laws, que é o famoso LLM, Latin Legum Master. O que é isso? A LLM. A sigla, embora possa parecer um mestrado, né, Master of Laws, ou então Latin Legum Master, ele não é nem perto de um mestrado obtido aqui no Brasil. Ele possui uma série de diferenças. Ele é bastante diferente do nosso mestrado em Direito aqui. Primeiro, a abordagem do LLM é prática, ele é voltado à prática. Enquanto o mestrado aqui no Brasil, o mestrado acadêmico, ele tem esse viés, obviamente, acadêmico, né? Não é voltado à prática. Imagine o LLM algo que entre uma especialização e um mestrado voltado para a prática. Ele tem a duração de 1 ano e te habilita a tentar advogar por lá. Detalhe, ainda nos Estados Unidos, você sendo advogado licenciado em um estado, você não pode exercer a advocacia em outro estado. Você tem que percorrer todo o processo e preencher todos os requisitos para advogar nesse outro estado, prestar até mesmo um outro exame de ordem local. Ou seja, não é porque você passou um exame de ordem em um estado que automaticamente vale para o outro. É diferente daqui no Brasil, que nós temos um exame unificado que habilita os bacharéis em direito a trabalharem como advogados em todo o território nacional. Tem a limitação ali que exige a necessidade de uma inscrição suplementar, né? Você tem a OAB aqui no Ceará, que permite você ter 5 intervenções processuais em outros estados. Passou de 5 intervenções, você é obrigado a ter uma outra inscrição, mas você não vai precisar fazer um outro exame de ordem. Nos Estados Unidos é diferente, certo? Passou em um, não necessariamente você pode ser aceito no outro. Então, basicamente é isso, o comentário que eu gostaria de fazer sobre essa ruptura que pegou todo mundo de surpresa, mas que não é o fim do mundo. Tem as opções, as que eu falei aqui, Mercosul, Inglaterra, Estados Unidos. Seus níveis de dificuldade, aí vai muito da aceitação do desafio que você quer para frente, certo? É isso, se vocês chegaram até aqui, considere se inscrever no canal. Se você está me vendo pelo Instagram, considere também me seguir nessa rede social. Comentem, curtam, compartilhem. Fiquem à vontade para explanar suas dúvidas aqui, que eu vou ficar feliz de responder todas elas. É isso, até a próxima e fiquem com Deus.